Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. A gente vai estudar agora os operadores do Sistema Financeiro Nacional, bancos. Mas antes a gente precisa entender aqui algumas operações que acontecem no Sistema Financeiro Nacional. Então, olha só, quando eu tenho, por exemplo, uma instituição financeira atuando, ela vai poder exercer diferentes operações. Quais são essas operações, Renan? A gente vai ter as operações ativas, as operações passivas e as operações acessórias. Essas operações elas estão muito ligadas àquela definição que a gente estuda quando a gente vê a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. A gente viu, né, que o Sistema Financeiro Nacional, ele é aquele conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, mas que também possibilitam outros serviços às pessoas, às empresas e ao governo. E aí, dessa forma, eu posso falar que o Sistema Financeiro Nacional ele é responsável por duas funções básicas: intermediação financeira e a prestação de serviços e gerenciamento de recursos. Então, essas operações aqui são isso. Quando eu tenho, por exemplo, uma operação ativa de uma instituição financeira, eu vou ter a instituição financeira atuando principalmente com agente deficitário, tá? Porque lembrem, a instituição financeira, ela está aqui e ela capta do agente superavitário, que é aquela pessoa que tem excedentes de recurso e que está buscando uma forma de rentabilizar o dinheiro dela. E do outro lado, eu tenho o agente deficitário, que é aquela pessoa que precisa de dinheiro emprestado. E aí ela está disposta a pagar juros durante um determinado período para conseguir esse dinheiro. Então, quando eu falo de operação ativa, eu estou falando dessa partezinha aqui da intermediação financeira. E olha só, quando eu estiver falando de operação passiva, eu vou falar dessa outra parte aqui. Não entendi? Então, olha só que agora vai ficar mais fácil. Operações ativas são aquelas em que as instituições financeiras emprestam, olha só, vou destacar, emprestam recursos aos agentes econômicos deficitários, os tomadores de recursos. São chamadas de operações ativas, pois representam ativos da instituição, um crédito a receber. Então tá aqui, olha só o que eu falei. A instituição financeira, ela está concedendo, um exemplo, empréstimo a quem? Ao agente deficitário, tomador de recursos. Então, as operações ativas elas são chamadas dessa forma porque quando a instituição financeira ela conceder esse empréstimo, vamos supor aqui de R$ 1.000 para o agente deficitário, esse valor aqui que ela emprestou, ele vai para o ativo da instituição financeira, porque é um crédito a receber que ela tem do agente deficitário. É por isso que é chamado de operação ativa, porque a gente olha pela lógica da instituição financeira, consiste em um ativo porque é um crédito a receber. Bom, quais são os exemplos de operações ativas? Porque a gente não tem só empréstimo, tá? Então, por exemplo, a abertura de crédito simples e em conta corrente é um exemplo de operação ativa, que é uma linha de crédito pré-aprovada que permite ao cliente retirar dinheiro até um limite determinado. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, cheque especial. É um exemplo, tá? Dessa linha. Também tem conta garantida. São produtos bancários em que a instituição financeira ela vai estar concedendo um limite pré-aprovado para o cliente e caso ele venha a utilizar, ele vai ter que pagar juros por conta disso. E, claro, a instituição financeira ela vai receber desses juros. Desconto de títulos. O banco ele antecipa o valor de títulos, sejam eles cheques, duplicatas, notas promissórias, com desconto de juros, permitindo ao cliente receber o valor antes do vencimento. Também é uma operação ativa, tá? O cliente chega lá com um título de valor de, por exemplo, né, tá aqui o título. Vamos pensar que seja um cheque. Esse cheque é um cheque pré-datado, ele tem o valor de R$ 2.000. Só que como ele é pré-datado, ele tem uma data, né? E essa data aqui, ela pode ser para daqui 6 meses.
E aí o cliente ele quer antecipar esse valor. A instituição financeira vai lá e fala o seguinte: eu faço o desconto, mas para isso, né, eu vou te dar apenas 1.800. Esses R$ 200 aqui, eliminando os tributos, é o que a instituição financeira ela ganha por fazer esse adiantamento. Daí o cliente ele não vai ter que esperar 6 meses, mas é claro, ele vai receber um pouco menos do que ele receberia se ele esperasse os 6 meses. Operação ativa, porque a instituição financeira também ganhou dinheiro. Concessão de crédito rural, empréstimos e financiamentos em atividades rurais. Aí, nesse sentido, a instituição financeira ela vai ganhar por conta dos juros. Mas, Renan, qual que é a diferença de um empréstimo e de um financiamento? Eu explico aqui. O dinheiro no empréstimo, o dinheiro recebido, ele não tem destinação obrigatória. Ou seja, eu pego R$ 1.000 lá na instituição financeira e, se ele for para a área rural, eu posso gastar com qualquer coisa que seja relacionada à área rural. Agora, quando eu tenho um financiamento, esse dinheiro ele está vinculado à aquisição de determinado bem ou serviço, como, por exemplo, a aquisição de um veículo ou equipamento. Então, se eu peguei, por exemplo, um financiamento para a área rural, eu posso, por exemplo, estar financiando a compra de um trator. Esse dinheiro que eu vou pegar financiado, ele só vai ser utilizado para a compra desse trator. Eu não vou poder utilizar para outras atividades. Tá? Então, empréstimos e financiamentos para atividades rurais, concessão de empréstimo para capital de giro, que é o empréstimo para financiamento de despesas operacionais das empresas, né? Folha de pagamento de salário, compra de matéria-prima. Ainda, aplicações próprias em títulos e valores mobiliários. Então, quando a instituição financeira, por exemplo, pega recurso dela que está sobrando e ela aplica em valores mobiliários, também é uma operação ativa, né? Porque ela vai poder receber de volta o valor principal mais os juros. Depósitos interfinanceiros, tá? Quando uma instituição financeira ela emite um depósito interfinanceiro e a nossa instituição financeira aqui do exemplo, ela vai lá e compra, ela emprestou o dinheiro a outra instituição financeira. Isso acontece no que a gente chama de mercado interbancário. E para a instituição que ela adquiriu esse depósito interfinanceiro, a gente também tem uma operação ativa. Agora, para a instituição que emitiu um depósito interfinanceiro, aí a gente tem uma operação passiva que a gente já vai falar daqui a pouco. Operações de repasses e refinanciamentos, tá? Quando uma instituição financeira obtém recursos de outra para repassar a terceiros ou refinanciar suas operações. Então, todos exemplos aqui de operações ativas, que são aquelas então que remuneram o dinheiro da instituição financeira. Aí do outro lado, né, lembrem que naquela intermediação financeira que eu coloquei, eu falei que as operações ativas, elas estavam relacionadas ao lado do agente deficitário. Agora, nas operações passivas é o contrário, porque eu tenho as operações que vão acontecer entre o agente superavitário e a instituição financeira. Então, nessas aqui, as instituições elas captam recursos dos agentes econômicos superavitários. Elas são chamadas de operações passivas ou de captação, pois representam passivos da instituição, uma obrigação, porque quando ela captou, por exemplo, aqui R$ 1.000 do agente superavitário, ela vai ter que devolver esse valor aqui. Talvez ela tenha que devolver com juros, se ela captou através de um depósito a prazo. E isso é uma obrigação que ela tem, de devolver o valor principal e mais os juros, se eles existirem. E nesse sentido, se é uma obrigação, a instituição financeira vai colocar isso no seu passivo, tá? Então, por conta disso, operações passivas. Quais são os exemplos, tá? Depósito à vista. Quando a instituição financeira ela capta através de depósito à vista, ela não vai ter que devolver os juros, porque não tem juros em contas de depósito à vista. Ela vai devolver apenas o valor principal. Mas é uma obrigação que ela tem de devolver esse valor principal, tá? Esses valores, então, depositados em uma conta bancária, disponíveis para saque a qualquer momento, né? Ficam em conta corrente. A gente chama de depósito à vista justamente por conta disso, porque a pessoa ela pode, eu vou até destacar, sacar a qualquer momento. Ela tem liquidez imediata nas contas de depósito à vista. E o depósito a prazo, por consequência, ela não tem, via de regra, essa liquidez imediata, porque são valores depositados em uma conta bancária por um período específico, com rendimentos ou juros pactuados. Então, por exemplo, quando o cliente ele compra, quando ele vira titular de um CDB emitido pela instituição financeira. Tá? Ele vai ter que deixar o dinheiro dele lá no CDB por 2 anos,
ou por menos, né, por um ano. Às vezes os CDBs eles têm liquidez diária, mas o fato deles terem liquidez diária não significa que eles não tenham um prazo de vencimento, tá certo? Bom, também é uma captação, porque o cliente está colocando o dinheiro dele lá no CDB e depois daqueles 2 anos, depois daquele um ano, a instituição financeira vai ter que devolver o valor mais os juros. Depósitos na caderneta de poupança também, tá? É uma operação de captação. Operações contraídas no país e no exterior relativas a repasses e refinanciamentos. Aí a gente está falando de compromissos que essas instituições financeiras elas adquiriram no sentido de colocarem dinheiro no seu caixa, tá? Então, são compromissos assumidos pela instituição para repassar recursos a terceiros ou então refinanciar operações, tanto no âmbito nacional, né, quanto internacional. E também a emissão de certificados de depósitos interfinanceiros. Ô, Renan, tu não falou agora há pouco que depósitos interfinanceiros é um exemplo de operação ativa, e agora tu colocou aqui que ele também é um exemplo de operação passiva? Eu expliquei, né? Depende a lógica. Nos depósitos interfinanceiros eu tenho essa lógica aqui, eu tenho a instituição financeira e uma outra instituição financeira. Vamos supor que essa daqui ela está precisando, vou colocar em vermelho, tá? Para ficar mais fácil aí. Ela está precisando de R$ 10.000. O que ela pode fazer? Se ela está precisando, ela pode solicitar esse dinheiro para essa outra instituição financeira aqui, que tenha R$ 10.000 sobrando. Só que ela vai fazer isso através da emissão de um depósito interfinanceiro. Tá? Esse depósito interfinanceiro é um título que vai ser negociado entre as instituições financeiras, e nesse caso em específico ele tem valor de R$ 10.000. Então, quando ela emite um depósito interfinanceiro, ela capta dinheiro de R$ 10.000. E quando aqui do outro lado a instituição financeira ela recebe esse depósito interfinanceiro, é porque ela emprestou. Então é uma operação ativa. Como é que eu diferencio? Se for a instituição que está emitindo, é uma operação que ela é passiva, porque é de captação. E se for uma instituição financeira que está comprando o depósito interfinanceiro, eu estou falando de uma operação ativa, porque ela está emprestando dinheiro e ela tem um crédito a receber. Bom, esses são os exemplos aqui de operações passivas, também chamadas, né? Lembrem disso que é importante, também chamadas de operações de captação, porque são as formas que as instituições financeiras elas captam dinheiro. Além de outras, tá? Essas aqui são as principais. E a gente também tem as operações acessórias. Basicamente, o que eu falei até agora de operações ativas e operações passivas, eu tenho aqui exemplos, tá? De operações que estão ligadas com a intermediação financeira, né? Porque aqui é instituição e agente deficitário. E aqui é agente superavitário e instituição financeira. Mas eu tenho também as operações acessórias, que são aquelas que são relacionadas àquela outra função básica do sistema financeiro, que é a prestação de serviços e gerenciamento de recursos. Olha só como fica mais fácil. São as situações em que as instituições financeiras atuam como prestadores de serviços. Nessas operações, as instituições são remuneradas por meio de tarifas, tá? São exemplos, então, processamento de pagamentos, operações de câmbio, custódia de títulos e valores imobiliários, prestação de fianças, que é uma forma de garantia, né? E outras garantias também, tá? Então, aqui a gente tem exemplos onde a gente não tem intermediação financeira, mas que são funções que as instituições elas também fazem, as instituições financeiras. E por conta disso, elas não são remuneradas por juros ou pelo spread bancário. Aqui elas são remuneradas por meio de tarifas, tá certo? Bom, agora a gente vai estudar aqui dois operadores, tá? Três, na verdade. A gente vai estudar os bancos comerciais, os bancos de investimento e os bancos múltiplos. A gente vai entender qual que é a diferença entre eles. Bom, bancos comerciais, então, eles estão dentro, né, só para a gente deixar claro, a gente está falando aqui daquele subsistema de intermediação, certo? Ou sistema operacional, onde a gente vai ter efetivamente as instituições financeiras fazendo a intermediação financeira.
fazendo a prestação de serviços, operações passivas, ativas e também de operações acessórias. Bancos comerciais, então, eles estão lá. Eles são instituições financeiras, privadas ou públicas. Eu posso ter um banco comercial que ele é totalmente privado, ou posso ter um que seja totalmente público, né? Ou ainda posso ter um que tenha composição mista, né? Que é o que a gente chama de sociedade de economia mista. E eles são constituídos sob a forma de sociedade anônima. O que é sociedade anônima, Renan? É uma forma de estrutura empresarial que se caracteriza por ter o seu capital social dividido em ações, representando frações do patrimônio da empresa. Então, um exemplo bem rápido para a gente entender. Tem eu e eu tenho um amigo e a gente está afim de montar um banco, tá? Eu quero colocar 1 milhão e ele quer colocar 5 milhões para que a gente consiga, então, ter o capital para esse banco. Apenas um exemplo só para a gente entender, tá? Aí a gente vai formar o banco. Esse banco, ele vai ser um banco comercial, porque a gente está falando de bancos comerciais. Esse banco, ele vai ter um CNPJ, que é diferente do meu CPF, do CPF dele, né? A gente está falando de uma empresa agora. E quando a gente colocar esse dinheiro, esse banco, ele vai surgir com 6 milhões para que ele comece, então, a fazer as suas atividades. Esses 6 milhões aqui é o que a gente chama de capital social, tá certo? Se ele está na forma de sociedade anônima, isso significa que esses 6 milhões aqui eles vão ser divididos em ações. Aí a gente pode dividir, por exemplo, né? A gente está falando de 6 milhões, a gente poderia dividir, só para ficar claro aqui, a gente poderia dividir em 6 ações, né? Cada ação valeria 1 milhão. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. 6 ações. Isso significa que eu que coloquei em 1 milhão, eu vou ter uma ação desse banco. E o meu amigo aqui que colocou 5 milhões, ele vai ter 5 ações, tá? Então, sociedade anônima é porque eu tenho capital social dividido em ações. Qual que é o objetivo principal dos bancos comerciais? É proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar a curto e médio prazo o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviço, as pessoas físicas e os terceiros em geral. Quando eu falo proporcionar o suprimento necessário, isso eu estou falando de fazer empréstimos. Nada mais do que isso, tá? Então, os bancos comerciais, qual que é o seu objetivo principal? É jogar recursos para o comércio, para as pessoas, para as empresas, né? Percebam que eu estou colocando aqui exemplos de agentes deficitários, tomadores de recursos, tá? Então, o banco comercial vai estar emprestando dinheiro a esses agentes econômicos. E o detalhe é que bancos comerciais, eles focam em empréstimos que sejam de curto e médio prazo, tá? A gente vai ver que empréstimos de longo prazo vão ser mais relacionados aos bancos de investimento. Um detalhe muito importante em relação aqui aos bancos comerciais é que eles são autorizados a captar através de depósito à vista, tá? E também depósito a prazo, mas principalmente a gente tem que lembrar que eles são autorizados a captar via depósito à vista, que é o que a gente chama de conta corrente, tá? Eu expliquei agora há pouco, né, aqui nas operações, o que é um depósito à vista. Significa que a pessoa ela vai lá, deposita o dinheiro dela no banco e esse dinheiro vai ficar em uma conta corrente. Quando ela quiser sacar, ela pode sacar, por isso que a gente tem liquidez imediata, mas essa pessoa ela não vai ter uma remuneração por deixar esse dinheiro em conta corrente. Inclusive, tá, para os bancos, o depósito à vista, ele é chamado de captação. Captação, Renan? Sim, a gente acabou de ver. Captação, né? É uma operação passiva também chamada de captação, mas captação a custo zero. E daí a gente coloca entre aspas aqui custo zero, porque existem custos implícitos, indiretos, tá? É só o fato de o banco ele ter que manter agência, ter que manter funcionários, isso teria um custo. Mas ele não tem o custo de pagar juros, por isso que a gente chama de captação a custo zero. Isso depósito à vista. Bancos comerciais, eles podem captar através de depósito à vista. Bancos de investimento, que a gente já vai ver na sequência, eles não podem, tá? Isso é uma característica
principal dos bancos comerciais. E pelo fato deles conseguirem captar através de depósito à vista, e isso faz com que eles sejam considerados instituições monetárias. Por que isso? Porque eles podem, através da captação de depósito à vista, criar o que a gente chama de moeda escritural através do efeito multiplicador de crédito. Tá? Qual que é o importante da gente lembrar nesse momento aqui? A gente tem que lembrar que bancos comerciais, eles captam através de depósito à vista. Por conta disso, dessa possibilidade, eles são chamados de instituições monetárias. Um outro nome que poderia aparecer também, além de instituições monetárias, a gente poderia chamar eles de instituições bancárias. Ué, Renan, mas todos os bancos não são instituições bancárias? Não. Instituições bancárias são aquelas instituições financeiras que podem captar através de depósito à vista e que são chamadas de instituições monetárias. Aí eu tenho instituições bancárias. A gente já vai fortalecer esse conceito aqui na sequência. Tá? Até vou deixar escrito isso daqui para ficar mais fácil. Bom, na denominação social dos bancos comerciais, eles têm que trazer obrigatoriamente a expressão banco, tá? Tem que estar lá na denominação social da empresa, do banco, a palavra banco para deixar claro que se trata de um banco. Bom, em relação às operações passivas, quais são as formas de captação de um banco comercial? Né? Depósito à vista, falei bastante, é uma das formas. Depósito a prazo, através da emissão de CDBs, letras financeiras. Emissão de certificados de depósito interfinanceiro, tá? CDI, lembrem, né? Quando a instituição ela emite um CDI, a gente está falando de uma operação passiva. E como é que eles rentabilizam seu dinheiro com as operações ativas? Abertura de crédito simples em conta corrente, descontos de títulos, operações de repasse e refinanciamentos, concessão de empréstimo, operações de crédito rural, câmbio e comercial também internacional. O detalhe, tá? Só cuidado aqui. Quando eu falo de operações de repasses e refinanciamentos, é porque o banco ele está recebendo isso, né, de uma outra instituição e está fazendo o empréstimo. É uma operação ativa. Agora, se ele contraiu uma obrigação de repasse, se ele recebeu esse repasse como forma de captação, aí se enquadra aqui em operações passivas. Essas são as principais, tá? Operações passivas e ativas de bancos comerciais. Eu ainda tenho os bancos de investimento. Qual que é a principal diferença em relação aos bancos comerciais? A principal diferença, tem outras, tá? Mas essa a gente tem que lembrar com muito cuidado. A principal diferença é que bancos de investimento não captam depósito à vista. Eles não têm a possibilidade, então, em suas operações passivas, de captar através de depósito à vista. E isso faz com que eles não sejam considerados instituições monetárias, ou então, né, instituições bancárias. Eu poderia colocar assim, então, que bancos de investimento, eles são instituições não monetárias ou não bancárias. E olha só, os bancos de investimento são instituições financeiras privadas. Eles não podem ser públicos, tá? Constituídos sob a forma de sociedade anônima e fiscalizados pelo Banco Central, tá? Então, de novo, eles têm que ser constituídos aqui pela forma de sociedade por ações ou sociedade anônima. Qual que é a sua principal atividade? A realização de operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo, de giro e de administração de recursos de terceiros. Então, eu coloquei aqui em detalhe, né, essas principais operações. Quando eu tenho uma participação societária de caráter temporário, isso significa que os bancos de investimento eles podem adquirir temporariamente participações em empresas que estejam passando por processo de reestruturação, IPOs ou situações onde há expectativa de valorização das ações no curto prazo. Então, ele vai fazer uma participação de caráter temporário naquela instituição, objetivando o lucro, né? Imaginando que vai acontecer a reestruturação e essa empresa ela vai valorizar. Tá certo? E quando eu falo aqui de financiamento da atividade produtiva, eu estou falando que o banco de investimento
ele vai jogar dinheiro às empresas. Jogar não, né? Ele vai emprestar, ele vai financiar. E esse dinheiro ele pode ser para capital de giro ou capital fixo. Qual que é a diferença? Capital de giro até a gente já falou, né? Que é quando a empresa ela vai pegar dinheiro emprestado para fazer o pagamento de suas despesas operacionais, como pagamento de folha de funcionários, compra de matéria-prima, estoque, são todas despesas do dia a dia, despesas operacionais. E aí as empresas, elas vão solicitar esse crédito ao banco de investimento para financiar esses gastos. Ou ainda pode ser para capital fixo, que é quando as empresas precisam de dinheiro, né, se elas estão solicitando, elas precisam de dinheiro para comprar, por exemplo, máquinas, comprar equipamentos, comprar também, aumentar as suas instalações, tudo visando aumentar a sua capacidade produtiva, tá? Então esse é chamado de capital fixo, capital de investimento. E os bancos de investimento, eles atuam no sentido também de fornecer esse crédito aqui. E aí a gente pode resumir, tá? Operações passivas. Cadê depósito à vista aqui? Tem que lembrar, importante lembrar. Bancos de investimentos, eles não captam através de depósito à vista. Então, depósito a prazo, através da emissão de CDBs, letras financeiras, repasses de recursos externos e internos e a emissão de CDI. Quais são as suas operações ativas? Financiamento de capital de giro, fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores imobiliários, a distribuição de valores imobiliários, aí eu coloquei aqui o que significa cada uma, tá? Quando a gente tem a subscrição, é o ato de adquirir instrumentos financeiros emitidos por empresas, governos ou outras entidades como forma de investimento ou financiamento, tá? Então, é quando o banco de investimento ele compra debêntures de uma empresa, por exemplo, né? E ele vai fazer a subscrição desses títulos daqui a pouco para revender, para fazer a distribuição desses títulos no mercado. Aí é o processo pelo qual os títulos ou ativos financeiros são colocados à disposição dos investidores para compra através de um banco de investimento. A gente está falando sobre banco de investimento, tá? Mas a gente vai ver também que as corretoras e distribuidoras elas também fazem isso. E aí a gente tem também depósitos interfinanceiros na qualidade de titular desses depósitos e também repasse de empréstimos, operações ativas dos bancos de investimento. E eu ainda tenho também aquilo que é mais comum na realidade, que são os bancos múltiplos, tá? Esses bancos aqui, eles são instituições financeiras que têm a autorização para atuar em diversas modalidades de negócios bancários, permitindo a oferta de diversos produtos e serviços em um único banco, tá? Então, pensa o seguinte, eu vou lá, monto toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura para um banco comercial. Bom, se eu montei toda essa estrutura para um banco comercial, isso significa que eu vou ter a possibilidade de ter essas operações passivas e essas operações ativas. E aí pensa assim, agora eu quero ter um banco de investimento. Eu vou lá e vou ter que fazer um outro banco com uma outra estrutura para conseguir também fazer essas operações passivas e ativas. Para facilitar isso e não ter que fazer eu abrir dois tipos de instituições, a legislação ela permite, então, que eu monte uma estrutura e chame essa estrutura de banco múltiplo. E aí esse banco múltiplo, ele vai ter então a possibilidade de atuar como um banco comercial e também como um banco de investimento, com a mesma estrutura, tá? E aí a gente chama, né, ao invés de chamar de banco comercial, a gente diz que esse banco múltiplo, ele tem a carteira comercial e ele tem a carteira de investimento. A carteira, então, ela se refere a cada uma das áreas específicas de atuação da instituição financeira. Então, se eu tenho uma carteira comercial, isso significa que o meu banco, ele pode atuar da mesma forma que um banco comercial. Se ele tem a carteira de investimento, isso significa que ele consegue atuar da mesma forma que um banco de investimento. Tá? Então, bancos múltiplos, eles têm a possibilidade de atuar em diversas modalidades de negócios bancários. Detalhe, tá? É que eles são
instituições privadas ou públicas e também devem ser constituídas na forma de sociedade anônima. Qualquer banco múltiplo deve conter em sua denominação também a expressão banco. E aqui começam os detalhes, tá? Para que um banco ele seja considerado um banco múltiplo, ele deve possuir ao menos duas carteiras. Até porque se ele tem apenas uma carteira, vamos supor que eu vim aqui, montei toda uma estrutura para um banco múltiplo, mas eu só tenho a carteira comercial. Faz sentido isso? Não. Aí eu tenho um banco comercial. Então, para que seja um banco múltiplo, ele tem que ter pelo menos duas carteiras. Qual que é a outra regra? A regra é que uma dessas carteiras ou deve ser a carteira comercial ou deve ser a carteira de investimento, tá? Então, pelo menos duas carteiras, né? Vou colocar aqui, ó, duas carteiras, tá? Uma, duas. E eu já sei que essa carteira aqui, ou ela tem que ser comercial ou de investimento. Essa é a regra. Renan, eu poderia, por exemplo, ter duas carteiras, uma comercial e uma de investimento? Pode. A legislação ela permite isso, tá? Não teria problema. O que eu não posso é ter, por exemplo, uma carteira de desenvolvimento e uma carteira de crédito imobiliário. Se eu tiver só essas duas carteiras, eu não estou cumprindo com a segunda regra aqui. A primeira sim, né? Porque eu tenho pelo menos duas carteiras. Mas eu não estou cumprindo a segunda porque eu não tenho ou a carteira comercial ou a carteira de investimento. Um outro detalhe, tá? Deixa eu voltar para cá, ó. Banco com carteira comercial. E vamos supor que esse banco ele tem a carteira de desenvolvimento. Para cada carteira do banco, tem que ter um CNPJ, tá? Então, eu tenho que ter um CNPJ para a carteira comercial e tenho que ter também um CNPJ aqui para a carteira de desenvolvimento. Mas o detalhe é que quando essa instituição financeira, o banco múltiplo, ele for fazer o seu balanço, apurar a sua contabilidade, eu posso fazer apenas um balanço. E esse balanço, né, ele vai contabilizar então todas as carteiras que esse banco comercial ele tem. E quantas carteiras, eu falei carteiras comerciais, né, mas quantas carteiras ele tiver, independente se for comercial ou não. Quantas carteiras um banco múltiplo ele pode ter? Ele pode ter ou a carteira comercial de investimento, de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil ou de crédito, financiamento e investimento, que é a carteira, né, que a gente chama das financeiras. Essas são as carteiras permitidas a um banco múltiplo. E aqui a gente está falando, então, de até 6 carteiras. Cada uma dessas carteiras, elas trazem diferentes atividades. Se for um banco comercial, o banco múltiplo, ele vai poder captar através de depósito à vista. Se ele tiver a carteira de investimento, ele vai poder, por exemplo, fazer a participação societária, que a gente acabou de ver. Se ele tiver, por exemplo, a carteira de desenvolvimento, isso significa que ele vai fazer também financiamentos de longo prazo, visando aí fomentar a iniciativa privada. Se ele tiver de crédito imobiliário, significa que ele vai poder fazer operações relacionadas ao crédito imobiliário. E assim, né, cada uma das carteiras traz uma possibilidade ao banco múltiplo. Então, em relação às operações passivas e ativas aqui do banco múltiplo, na verdade, isso vai depender de quais carteiras que ele vai ter em sua instituição. E aí esse fluxo ele resume o que eu falei para vocês, tá? O banco múltiplo ele tem que ter pelo menos duas carteiras. Pode ter mais? Pode, mas tem que ter pelo menos duas. Uma delas tem que ser ou comercial ou de investimento. E a outra carteira tem que ser uma dessas aqui. Se já escolheu o comercial aqui, sai fora, né? Se já escolheu o investimento aqui, sai fora também e fica com uma dessas. O grande detalhe aqui é que se o banco múltiplo, ele tem, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Eu tenho um banco múltiplo e esse banco múltiplo aqui, ele tem duas carteiras. Uma que é comercial e a outra que é de investimento. E aí a pergunta que fica: esse banco múltiplo, ele é uma instituição, deixa eu colocar abreviado aqui, instituição monetária? Por que eu pergunto? Porque agora há pouco eu falei que os bancos comerciais,
eles são considerados instituições monetárias ou ainda instituições bancárias, visto que eles podem captar dinheiro através de depósito à vista, que é considerado uma captação a custo zero. E eu falei agora há pouco, né, que bancos de investimento, eles não são instituições monetárias, não instituições bancárias, porque eles não podem captar através de depósito à vista. E agora eu tenho um banco múltiplo que tem a carteira comercial e tem a carteira de investimento. E aí, eu considero ele instituição monetária ou não? E aí eu tenho que lembrar, se ele consegue captar através de depósito à vista, ele é uma instituição monetária. Então, o banco comercial que tenha uma carteira comercial, ele é considerado instituição monetária, ele é considerado instituição bancária. A Zenan, ele tem a carteira de investimento, não importa. Pelo fato dele ter a carteira comercial, ele consegue fazer as atividades de um banco comercial também. Então, a gente soma todas as operações de um banco de investimento e coloca as de comercial. E aí ele vai poder captar através de depósito à vista. E agora, eu tenho um banco múltiplo que tem a carteira de investimento e tem a carteira de crédito imobiliário. Tá? Detalhe, eu não lembro se eu falei, tá? A carteira de desenvolvimento, ela é exclusiva para bancos públicos, tá? Então, lembrem que bancos múltiplos, eles podem ser instituições públicas ou privadas. Para que ele tenha a carteira de desenvolvimento, ele tem que ser um banco público, tá certo? Essa é a regra que a gente tem adicional aqui também. Bom, eu tenho um banco múltiplo que ele tem a carteira de investimento e de crédito imobiliário. Respeitou a primeira regra aqui? Sim, tem pelo menos 2 carteiras. Respeitou a segunda regra? Respeitou, porque eu tenho em uma das carteiras aqui a de investimento. E aí eu pergunto, aqui eu tenho uma instituição monetária ou não? E a resposta, ela tem que ser clara, tá? Eu não vou colocar assim, né? Colocar que aqui, essa instituição, ela é não monetária ou não bancária. Por quê? Porque, opa, deixa eu só apagar aqui. Por quê? Porque banco de investimento não pode captar através de depósito à vista. E banco que tem a carteira de crédito imobiliário, a sociedade de crédito imobiliário, elas também não podem captar através de depósito à vista. Então, mesmo somando as duas atividades aqui, eu não tenho a possibilidade de captar depósito à vista. Então, esse banco múltiplo com essas carteiras, ele não é considerado uma instituição monetária, tá? Esses aqui são os principais pontos que a gente tem que saber aí sobre esses operadores, os bancos.